Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Lismark e nesse vídeo resolveremos a questão 89 que caiu na primeira fase da Unesp no ano de 2025. Então vamos lá. A figura indica o gráfico da função f de x igual a log de x menos 1 na base 2, sendo P e Q os pontos de intersecção da assíntota e do gráfico com o eixo x, respectivamente. Sabendo-se que M ele tem aí a abscissa xm e ordenada ym, pertence ao gráfico de y igual a f de x, e que xm é o ponto médio de PQ, do segmento PQ, então a ordenada desse ponto M é igual a... Gente, então aqui, ó, todas as vezes que você tiver uma função logarítmica, tá, você tem que sempre analisar a condição de existência desse log aí, tá joia? Então a condição de existência nos diz o seguinte: a base sempre tem que ser um número maior do que zero e diferente de 1. Nesse caso, observe que a base é 2. Então atende, né? 2 é maior do que zero e diferente de 1. Então tá tudo certo. E agora? Agora, o logaritmando, que é o x menos 1, ele sempre tem que ser um número maior do que zero. Então, nesse caso, nós teremos que x menos 1 deve ser maior do que zero. Então, isso implica que o x tem que ser maior do que 1. Tá certo? Então, essa função vai estar definida somente para valores de x maiores do que 1. Então, quando eu olho o gráfico, eu observo que essa função, dá uma olhada aqui, ó, ela vem, né, ó, ela se aproxima muito aqui dessa assíntota, né? Que valor que é esse aí dessa assíntota, essa reta, que é paralela ao eixo y, né? Gente, é justamente o número 1, né? Se a função ela é definida para x maior do que 1, quer dizer que ela está se aproximando aqui muito da reta x igual a 1, né? Então eu posso afirmar que esse ponto P, ele tem abscissa valendo 1. Tá joia? Então, nunca essa função logarítmica vai tocar a assíntota, né? Ela vai cruzar, ela vai tocar ali a assíntota. Tudo bem? Tá joia? Então, por essa informação aí da condição de existência, a gente já consegue descobrir a abscissa do ponto P. Tá? Então, nós já temos o ponto P, na verdade, que é o ponto 1, 0. Tá? Porque o y ali, já que ele está sobre o eixo x, vale 0. Tá joia? Agora, o ponto Q é o ponto onde a função possui o valor igual a 0. Tá? O y desse ponto também vale 0, mas a função passa sobre ele. Então, o que nós faremos? Nós colocaremos 0 ali no f de x, ou y, né? Nós teremos que o log de x menos 1 na base 2 será igual a 0. O f de x é 0. Tá joia? Bom, agora você tem que lembrar da propriedade aqui do log, né? Que diz que quando você tem o log de A na base B igual a um número, você tem que a base elevado a esse número é igual ao logaritmando. Beleza? Esse número aí é o que a gente chama de logaritmo ou expoente. Tá? Quer dizer a mesma coisa, eles são sinônimos, né? Tudo bem? Então, seguindo essa ideia aí, eu tenho aqui, ó, que a base elevado ao expoente 0 ou ao logaritmo 0, isso daí é igual ao logaritmando x menos 1. Mais 2 elevado a 0 é 1. Isso é igual, então, a x menos 1. Então, isso implica que o x vale 1 mais 1, ou seja, o x é 2. Então, o ponto Q tem a abscissa valendo 2 e ordenada como sendo 0. Tá joia? O ponto M, ele garante ali no enunciado que é o ponto médio desse segmento PQ. Tudo bem? Então, o x do ponto médio, o xm, eu posso obter ele fazendo a média aritmética simples. Tá? Ou seja, ele é o meio do caminho entre o 1, que é o x do P, e o 2, que é o x do ponto Q. Tá certo?
que daria então 1,5, né? Se eu fizer aqui a média aritmética simples, seria 1 mais 2. Vamos colocar assim, que o xm ele é igual ao x do p mais o x do q dividido por 2. Então, o xm é igual a 1 mais 2 dividido por 2. Isso resulta em 1,5. Tá joia? Bom, se eu tenho agora o x do ponto M, ele quer saber a ordenada, olha lá no enunciado, o y do ponto M. Tá? Então, basta eu substituir na função agora esse x valendo 1,5, que aí vai sair o valor do y. Tá joia? Então, eu tenho aqui que o f de 1,5 é igual a log de 1,5 menos 1 na base 2. Mas 1,5 menos 1 dá meio. Tá? Isso daqui resulta em meio. Só que eu posso representar o meio como sendo 1 sobre 2. Beleza? Tudo isso na base 2. Mas 1 sobre 2, gente, é o mesmo que 2 elevado a menos 1. Tudo isso na base 2. Tá? Agora eu posso aplicar a regra do peteleco e levar esse menos 1 lá para frente. Então eu teria menos 1, que multiplica o log de 2 na base 2. Mas log de 2 na base 2 é o mesmo que 1. Tá joia? Vamos só trazer um pouquinho mais para o canto aqui. E aí eu tenho que o f de meio é igual a menos 1, que multiplica 1, ou seja, menos 1. Tá? O que resulta então na alternativa C. Tá joia? Essa então é a ordenada do ponto M. Tá? Então, se você gostou dessa resolução, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no meu canal. Até a próxima.